Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Dunga, do seu canal Professor Dunga Química. Lembrando você que o nosso canal tem como objetivo trazer aquele estudo continuado em Química para melhorar cada vez mais o seu nível em questões teóricas, em resolução de exercícios, em esclarecimentos de dúvidas generalizadas e também em assuntos específicos dentro do nosso universo da Química. Eu peço que você vá lá, dê teu likezinho, faça a tua inscrição no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de quando a gente está entrando com um vídeo novo, com assuntos pertinentes ao seu vestibular, ao seu Enem, que é extremamente importante para a gente, para os seus simulados e provas do ensino médio, do ensino fundamental. Lembre você, o nosso canal Professor Dunga Química ele está aberto a você. Entre em contato com a gente lá nos comentários pedindo assuntos pertinentes que você gostaria de ver, de algum tipo de exercício específico. A gente prepara e sempre coloca aqui. Toda semana nós estamos entrando com aulas novas. Quando o conteúdo é muito extenso, normalmente eu divido em 2 ou 3 aulas para ficar mais bem explicadinho, mais bem conceitualmente estabelecido para você. Beleza? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui nos nossos estudos. Meu caro aluno, minha cara aluna, hoje eu vou dividir essa nossa prosa, essa nossa conversa sobre mudanças de estado físico em 2 aulas. Nessa nossa primeira aula, eu te trago a mudança de estado de uma forma bastante sucinta, clara, com vários exemplos para que nós entendamos como é que funciona a transformação da matéria. E na nossa segunda aula, uma parte mais pesada, que envolve o tal do diagrama de fases, onde se estuda isso tanto em química quanto em física. E nos últimos vestibulares eles têm batido pesado em cima desse assunto. Vale a pena você conferir a nossa segunda aula também a respeito desse assunto. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui na nossa ideia. Como é que funciona essa tal mudança de estado físico? Também conhecido por mudança de fase. Mas para que nós consigamos entender a mudança de estado físico, deixa eu te esclarecer algumas coisinhas a respeito de como é o estado físico da matéria e as suas particularidades. Então vamos lá. Só lembrando a você que se você vai mudar de estado físico, você vai estar mudando de estado físico a matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quais são os exemplos? Gente, eu poderia te dar zilhões de exemplos a respeito de matéria. Porém, eu tentei aqui generalizar para você, falando assim, que todo e qualquer sólido, líquido ou gasoso se enquadra dentro do estudo da matéria. Porém, como é que funciona os tais estados físicos da matéria? Meninos, meninas, dentro do estudo avançado da química e da física, se falam em múltiplos estados da matéria, ok? Porém, em nível de vestibular, de Enem, de provas, nós estaríamos falando tecnicamente de 4 estados físicos da matéria. 4, professor? Não são 3? Calma lá. Nós vamos falar aqui do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Porém, quando nós estivermos estudando a parte de radioatividade, eu falarei para você de um 4º estado físico da matéria chamado plasma. Mas, para essa nossa primeira parte do estudo, vamos apenas nos deter ao estado sólido, líquido e gasoso. Então vamos lá. Primeiramente, o estado sólido da matéria. O que caracteriza o estado sólido da matéria? Gente, se eu tirasse uma foto, uma fotografia, se isso fosse possível, tirar uma fotografia de uma estrutura no estado sólido, lá no estudo laboratorial, lá no estudo avançado, a gente chama de uma difração de raio-x. Quando eu faço esta análise do estado sólido, o que se verifica? Uma alta agregação de partículas. Veja que eu não vou falar de
átomos, ou de moléculas, ou de íons. Eu vou falar o termo generalizante, chamado de partículas. As minhas partículas no estado sólido são aquelas partículas que têm a menor distância possível entre elas para os três estados físicos que nós estamos estudando. Veja, aqui eu evidenciei a você que a distância entre dois núcleos seria a denominada distância entre partículas no estado sólido, que nós tiramos como uma média entre todas elas, entre dois núcleos das minhas partículas que formam o meu estado sólido. E a gente denomina que no estado sólido eu tenho o mais alto grau de agregação de partículas. O que eu quero dizer com isso? É o alto grau de agregação. As partículas estão o quê? Muito unidas, muito próximas. Mas pensemos, por que será que elas estão muito unidas, muito próximas? Isso vai acarretar o quê? Na menor distância possível entre essas partículas. Tudo isso está associado à força de atração, às quais essas partículas estão envolvidas. Então, se eu tenho partículas no estado sólido, é porque essas partículas se atraem muito. Tanto faz se for em nível de atração de cargas elétricas, que é o caso do estado iônico da matéria, onde eu tenho o meu cátion atraindo o meu ânion com forças eletrostáticas muito intensas, ou então quando nós temos lá a parte das interações intermoleculares para as minhas moléculas, onde eu tenho as interações de dipolo induzido, dipolo instantâneo, ou as de dipolo permanente, ou as forças de pontes de hidrogênio, não importa. Se elas estão no estado sólido, essas interações são muito intensas. Quanto mais intensa for essa interação, mais próximas estão as minhas partículas. E o estado sólido se caracteriza por isso. Veja, você poderia me falar assim, professor, então quer dizer que no estado sólido, devido a essa grande força de atração, as minhas partículas estão paradas. Verdade ou mentira? Mentira. Por quê? Porque se eu tenho as minhas partículas no estado sólido, esta matéria tem uma determinada quantidade de temperatura. E se tem temperatura, tem energia cinética média para essas partículas. Então as minhas partículas no estado sólido estão naquilo que nós chamamos de estado vibracional. As partículas no estado sólido não estão paradas. Elas estão naquilo que nós denominamos estado vibracional da matéria. Como que seria a caracterização do estado líquido? No estado líquido, o que se observa? Que as minhas partículas, elas têm um distanciamento em relação ao estado sólido. A gente denomina que elas têm um distanciamento intermediário. Veja, entre o estado sólido, líquido e gasoso, o estado líquido tem um estado de agregação intermediário. O professor, isso significa o quê? Ora, em termos de distância, elas têm uma distância média entre as minhas partículas. Não estão totalmente agregadas como no estado sólido, mas tem um distanciamento um pouquinho maior. Isso está envolvido a quê? Há uma diminuição em relação ao estado sólido nas forças de atração entre essas partículas. A gente denomina que é um estado intermediário de atração. Então, se no estado sólido eu tenho grande atração, no estado líquido eu tenho uma diminuição dessas interações, dessas atrações de partículas. Isso faz com que eu tenha um médio grau de agitação dessas moléculas, dessas partículas. No estado sólido, as minhas partículas estão próximas. Lembre, não estão paradas. No estado líquido, essas minhas partículas estão mais distantes e têm um grau vibracional maior, bem maior, com agitação, com movimento caótico, desordenado. Nós não sabemos para onde elas vão. Elas estão em movimento no estado líquido. Tá? É por isso que você consegue, por exemplo, ter o escoamento de um líquido para um copo, de um refrigerante, ou então da tua água. Então tudo isso está associado à diminuição da interação, da atração entre essas partículas. Já o estado gasoso, aí sim,
O que ocorre no estado gasoso? Observe aqui que eu representei para você como minhas partículas o mais distante possível. Opa! É o maior grau de desagregação entre as minhas partículas. Isso se dá devido a quê? Bem, se eu tenho a maior distância entre as minhas partículas, isso está associado ao quê? A menor força de atração entre as minhas partículas. Essa força de atração é tão pequena, mas tão pequena, que a gente costuma dizer que essas forças são desprezíveis, que as minhas partículas são tecnicamente o quê? Livres. Então veja, essa distância no estado gasoso é a máxima possível, devido ao quê? A diminuição abrupta das forças de atração, de interação entre as minhas partículas. A gente diz que no estado gasoso as minhas partículas são tecnicamente o quê? As partículas são tecnicamente livres, pois as forças de atração são desprezíveis. Gente, entenda, no estado gasoso as minhas partículas se deslocam para qualquer posição, para qualquer lugar dentro do recipiente que as contenha. Lembrando, esse movimento, nós vamos ter uma aula sobre o estudo dos gases, onde nós vamos estabelecer que o movimento é desordenado, é caótico, elas descrevem trajetórias retilíneas, porém, a gente nunca sabe para onde elas vão. Tudo isso é devido ao quê? A mínima força de atração. Tanto que nós consideramos, em nível de estudo teórico, que as partículas são tecnicamente livres, as forças são desprezíveis. Isso é bastante interessante em nível de estudo dos gases. Professor, o senhor tinha dito lá que no estado sólido as moléculas não estão paradas. Não estão paradas. Mas por que elas não estão paradas? Eu não tenho lá no sólido, as minhas partículas não estão todas grudadinhas umas nas outras? Bem, elas estão muito próximas, elas estão tecnicamente agregadas com a máxima interação, com a menor distância possível. Porém, com o estado vibracional. Vejamos aqui, existe uma relação da energia cinética, lembrando que a energia cinética média das partículas está associado com o seu grau de vibração. E a isso eu tenho uma associação com a temperatura. Quanto maior for a temperatura que o meu sistema esteja sofrendo, maior será o grau de energia cinética médio das partículas. Então veja, no estado gasoso, se eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de energia cinética média das partículas. E as minhas moléculas estariam numa agitação muito intensa, muito grande. No estado líquido, se eu tenho uma diminuição de energia cinética, diminuição da temperatura, perdoe-me, eu teria uma diminuição da energia cinética. Se no estado sólido eu tiver ainda uma menor temperatura, eu teria uma menor quantidade de energia cinética nas minhas partículas. Porém, elas continuarão a ter uma quantidade de energia de movimento. A qualquer temperatura, tem-se energia cinética média. Por isso que nós denominamos, dá uma olhadinha aqui nessa ilustração, do meu estado sólido para o meu estado líquido para o meu estado gasoso, se eu estiver aumentando a temperatura, eu estaria aumentando a energia cinética média das minhas partículas. Portanto, o estado sólido, as minhas partículas, a minha matéria, tem temperatura. Se tem temperatura, tem energia cinética média. Então elas não estão paradas, elas estão em estado vibracional. Quanto maior for a temperatura, maior seria o conteúdo de energia cinética média. Tem uma grandeza, e essa grandeza é uma grandeza bastante complexa, denominada entropia. O que essa entropia nos fornece de informações? Ela mede o grau de desordem do sistema. E o que vai acontecer? Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, as minhas partículas estão em aumento de grau vibracional e aumento da desordem do sistema.
a gente costuma dizer que do estado sólido para o estado líquido ocorreu um aumento da entropia. Do estado líquido para o estado gasoso, as minhas moléculas vibrarão mais ainda, as minhas moléculas estarão mais livres com um estado mais caótico. Do estado líquido para o estado gasoso, ocorreu um aumento da entropia. Então, se você observar do sólido para o líquido para o gás, ocorre um aumento contínuo da entropia com um aumento da desordem do sistema. Então, lembre, para toda mudança de estado, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, eu tenho um aumento no grau de desordem do sistema, com um aumento da entropia do meu sistema. Essa é uma grandeza importante que se estuda em nível de física, em nível de química mais avançado. Agora, nós vamos dar uma observada em algo que é extremamente pertinente a provas de vestibular. Dependendo do vestibular que você vai prestar, ou do tipo de questão de vestibular que você resolve, isso aqui pode se mostrar de uma maneira mais simples ou mais complexa. Porém, o princípio básico você tem que saber. Veja você, aqui eu tenho o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, que são os nossos 3 estados do estudo. Gente, eu coloquei em verde e em vermelhinho. O que está em verde? Tudo que estiver em verde é denominado processo de natureza endotérmico. O que quer dizer isso, professor? Absorve energia na forma de calor. Então, todas as minhas transformações da matéria que estiverem em verde estarão absorvendo energia na forma de calor. Tudo que estiver em vermelho, denominação de processos de natureza endotérmicos, transformações da matéria de natureza física endotérmicos, exotérmicos, que liberam calor. Então, em verde, endotérmico absorve calor, em vermelho, exotérmico libera calor. Professor, como é que eu denomino isso? Isso aqui eu aprendi quando eu estava lá no ensino fundamental, 5º ano, 6º ano. Pois é, isso acompanha a gente em todos os níveis, até a tua última prova de vestibular. Pois é, de sólido para líquido, nós denominamos a fusão. É a passagem do estado sólido para o estado líquido, é denominada fusão. Veja, de sólido para líquido, eu preciso absorver energia na forma de calor. E aí ocorre a mudança de estado. De líquido para gasoso, nós denominamos a vaporização. A vaporização pode ser dividida em 3 grupos: a evaporação, a ebulição e a calefação. São denominações da vaporização. Porém, em nível de prova, de vestibular, eles costumam somente se preocupar com a ebulição, que é aquela que ocorre a uma determinada condição de pressão, normalmente ao nível do mar, que a gente chama de pressão normal, e aonde ocorre os estudos mais indicados em nível de passagem de líquido para gasoso. Mas a gente generaliza escrevendo vaporização. Agora, existe uma passagem também com absorção de energia, que nós denominamos a passagem do estado sólido para o estado gasoso, que nós chamamos de sublimação. Então, temos a fusão do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a vaporização, sendo que o que mais se pergunta é em nível de ebulição, e do sólido para o gasoso, que nós denominamos sublimação. No sentido contrário, o meu gasoso se transformando em líquido, nós denominamos condensação. Também pode aparecer o termo liquefação, mas o termo liquefação se utiliza mais em nível de gás, não em nível de vapor. Normalmente a gente diz o vapor condensa e o gás sofre uma liquefação, mas de gasoso para líquido, normalmente vai aparecer a condensação. De líquido para sólido é a solidificação, observando que nós estamos sempre tendo o quê? Perda de energia nesse sentido. E também a passagem do estado gasoso para o estado sólido, que também pode ser chamada de sublimação. Mas, professor, eu sempre aprendi que era ressublimação, ou retrossublimação, ou sublimação inversa. Não tem problema.
pode aparecer os termos ressublimação, retrossublimação, sublimação inversa, ou simplesmente, como os vestibulares costumam perguntar, sublimação, tá? Que é a passagem do gasoso para o sólido com perda de energia. Lembrando só você que de sólido para gasoso ocorreria o ganho de energia. Então, estes processos são as chamadas mudanças de estado físico ou mudanças de fase. Fundamentalmente, se pergunta os nomes, as condições energéticas envolvidas a estes fenômenos de transformação da matéria de natureza física. Lembrando que aqui não está ocorrendo reação química, logo não são processos químicos, são processos de natureza física. Se eu pegar, por exemplo, a água para observar para você, o sólido está virando líquido, o líquido está virando gás. A molécula de água não estaria sofrendo mudança na sua composição, apenas o quê? Ela estaria mudando de estado físico. Lembrando, fenômenos de natureza física. Então vamos lá agora observar aqui uma série de exemplos. E eu quero que você fique aqui comigo para que nós consigamos entender muito bem todas essas transformações que vão acontecer aqui. No nosso primeiro exercício, eu te digo o seguinte: referindo-se às propriedades dos estados físicos da matéria, é incorreto. Meu caro, minha cara, marque isso, incorreto. Tá? Às vezes o exercício, a gente sabe a matéria, mas vai lá, não presta atenção no enunciado e acaba gerando erro pela própria proposta do exercício. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que ele pergunta? Então vamos ler todos os itens. Mas professor, eu já sei a resposta certa. Calma, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona. Item A, o que ele diz? A mudança de estado de um material altera o modo como as partículas se organizam e movimentam sem modificar a sua natureza. Absolutamente verdadeiro. Ah, então vamos marcar. Não, ele quer incorreta. Ah, tá. Item B. Os sólidos apresentam máxima organização interna. Joia! E as suas partículas efetuam um movimento de vibração em torno de um ponto de equilíbrio. Absolutamente verdadeiro. Pule o C. Item D. As partículas que constituem os gases apresentam entre si grandes espaços vazios e fracas forças de interação, quase que desprezíveis ou tecnicamente desprezíveis, favorecendo sua expansão e compressão. Também verdadeiro. Então agora vamos dar uma olhadinha na resposta da letra C, que é aquela que você deve marcar, é a incorreta. Mas então vejamos, as partículas se encontram mais distantes umas das outras nos estados líquido do que nos gases. E as forças de interação entre elas são desprezíveis. Opa! Tudo estaria correto se ele não tivesse invertido. Os gases é que têm essas características em relação aos líquidos. Então, esta é a proposição falsa. Você vai lá e vai marcar a resposta da letrinha C. Questão interessante, muito bem feita. Vamos para a campeã das provas de vestibular. Meninos, meninas, se eu fosse você, eu daria toda a atenção do mundo para esse tipo de questão. Em prova de vestibular, isso não cai, isso despenca em prova de vestibular. Ai, professor, mas o que eles querem? Eles querem que você determine o estado físico que as minhas espécies se encontram em determinadas condições. Ah, mas como é que eu faço isso? Então presta atenção nesse primeiro. Entendendo esse, os demais exemplos aqui de baixo você vai entender, mas precisa prestar muita atenção no primeiro. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: as fases de agregação para as substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Então veja, meu caro, minha cara, a temperatura de referência que nós precisamos analisar as nossas espécies é a temperatura de 30 graus Celsius.
E aí, professor, o que eu faço com essa tabelinha? Muito bem. A tabela me dá os materiais: mercúrio, amônia, benzeno e naftaleno. Dunga, mas eu não sei a fórmula química. Não importa. Não me importa a fórmula. O que me importa é que ele diz que o meu ponto de fusão em graus Celsius a uma atmosfera de pressão, que é chamado ponto de fusão normal, e o meu ponto de ebulição também em graus Celsius a uma atmosfera, que é o chamado ponto de ebulição normal, é dado aqui para nós, para todos os meus materiais. Então veja, analise comigo. No meu primeiro exemplo, o mercúrio. Meninas, meninos, você vem aqui e você vai traçar uma retinha. O que eu tenho? Eu tenho o meu ponto de fusão, que no caso do mercúrio vale menos 38,87 graus Celsius. E o meu ponto de ebulição, que vale 356,9 graus Celsius. Veja você. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então veja, se essa é a minha temperatura de fusão, o meu ponto de fusão, significa que antes disso ele era sólido. Nesse ponto de fusão, ele está passando de sólido para líquido. Então significa que para qualquer temperatura acima disso, ele será líquido. Veja, o que é o meu ponto de ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E nessa temperatura de ebulição, ele estaria em equilíbrio, líquido-gasoso. Acima dela, eu teria a minha espécie no estado, o quê? Gasoso. É, professor, mas ele quer 30 graus Celsius. Então vamos lá. Aonde que estaria o 30 graus? Abaixo do menos 38, acima do mais 356,9 ou entre menos 38,87 e 356,9. Ué, professor, estaria aqui no meinho. Ó, 30 graus Celsius. Então ele estaria o quê? No estado líquido. Então o meu mercúrio se encontra no estado líquido. Beleza! Já acertei o primeiro. Na verdade, você acertou todos. Porque agora, gente, vamos fazer aqui para a amônia. Você vai achar muito fácil a nossa análise. Vamos traçar aqui as 3 espécies em análise. Vamos lá. A amônia, quanto que vale a amônia? A sua fusão, menos 77,7. E a sua ebulição, menos 33,4. E aí, professor, o que eu faço agora? Ué, antes da fusão, é sólido. Passou da fusão, entrou no estado líquido. Acima da ebulição, ele é gasoso. Então eu pergunto para você, a temperatura de 30 graus estaria abaixo do menos 77,7, entre o menos 77,7 e o 33, ou acima? Acima. Então a minha amônia estará no estado o quê? Gasoso. Ah, professor, saquei, entendi como é que faz. E o benzeno? Aí ficou mais fácil. Benzeno é tudo positivo, tudo bonitinho. 5,5 e a sua ebulição 80,1. O que eu tenho aqui? Professor, deixa eu falar. Aqui eu tenho o estado sólido. No meio aqui eu tenho o estado líquido. Acima eu tenho o meu estado gasoso. Joia! Cadê o 30 graus? Está entre o sólido e o gasoso. Então eu estou aqui, ó, 30 graus. Eu estou no estado líquido. Meu benzeno é líquido. E para finalizarmos, o meu naftaleno, ele funde a 80 graus e ele entra em ebulição a 217 graus. Ele seria sólido, aqui no meio líquido, acima disso, gasoso. E o que eu tenho? Cadê o meu 30 graus? Meu 30 graus está aqui, ó, abaixo do ponto de fusão. Então, o meu naftaleno seria um sólido. O que me dará como resposta certa a letrinha C. Entendeu esse exercício? Gente, esse aqui é o recordista de pedidos em prova de vestibular. É o top de linha em análise de mudança de estado físico, tá bom? Vamos para mais um, questão da FUVEST. Como sempre, a FUVEST traz questões mais bem trabalhadas e tal. Olha o que ele propõe nessa questão aqui. Ele fala o seguinte:
O ácido acético e o bromo, sob pressão de uma atmosfera, estão em recipientes imersos em banhos, como mostrado nas figurinhas aqui que eu trago para você. Nessas condições, qual é o estado físico preponderante de cada uma dessas substâncias? Dados importantíssimos. O ácido acético, temperatura de fusão, 17 graus, isso é uma atmosfera. E a temperatura de ebulição, 118 graus Celsius. Já o bromo, ele tem a sua temperatura de fusão menos 7 e a sua temperatura de ebulição 59 graus Celsius. Ele pergunta qual é o estado físico, qual é a diferença do exercício anterior. Todos os do anterior estavam à mesma temperatura. Aqui não. Olha, gente, o ácido acético, esse daqui, o CH3COOH, é o ácido acético, que eu também posso escrever assim, ó, gente. HAC, ácido acético. Ele está a 150 graus, ele está o meu balão imerso num banho de óleo quente a 150 graus. Já que o meu bromo, o meu balão está mergulhado em quem? Em água líquida em equilíbrio com gelo. Opa, senhor, eu não sei qual é a temperatura. Sabe sim. Se a água líquida está em equilíbrio com gelo, a temperatura deste banho, deste meu potinho que contém água líquida e gelo, aonde está mergulhado o meu balãozinho de bromo, é 0 graus Celsius a temperatura, porque eu tenho equilíbrio água líquida e água gelo. Então vamos lá, como é que eu vou fazer aqui? Mesma coisa. Para o ácido acético, traça retinha. Para o bromo, traça retinha. Temperatura de fusão, quanto é que é? Leia lá para mim, 17 graus Celsius. Temperatura de ebulição, qual que é? 118 graus Celsius. Diga você, abaixo da fusão, ele é sólido. Entre 17 e 118, ele é líquido. Acima de 118, ele será gás. Então, diga lá, qual é a temperatura do banho de gelo? 150 graus. 150 graus está acima da sua temperatura de ebulição. Logo aqui dentro, o meu ácido acético estaria no estado o quê? Gasoso. Eu tenho gás para o meu ácido acético. Muito bem. E para o meu bromo? O meu bromo eu tenho a sua temperatura de fusão, menos 7 graus Celsius. E a sua ebulição, 59 graus Celsius. Lembrando que abaixo disso ele é sólido. Entre líquido, acima da minha ebulição, gasoso. Diga você, qual é a temperatura do banho de gelo? 0 graus Celsius. Aonde que estaria o meu 0 graus Celsius? Entre o sólido e o gás. Meu bromo está no estado líquido. O que me daria como resposta certa a letrinha E. O ácido acético é gás, é gasoso, enquanto que o bromo se encontra no estado líquido. Veja, mudança de temperatura das espécies. Questão de número 4. Novamente, vamos lá. Agora eu vou lhe propor o seguinte. Vejamos aqui a condição. Ele diz, num freezer a 18 graus negativos, qual é a temperatura de referência? 18 graus abaixo de zero, 18 graus negativos. Estarão no estado sólido. Ele quer saber apenas as que se encontram no estado sólido. Qual das minhas 1, 2, 3, 4, 5 substâncias se encontram no estado sólido? Então vamos lá, você já sabe o princípio. Me ajude aqui. O que eu tenho? Eu tenho a água, vamos plotar aqui as minhas 5 espécies, ok? Veja que agora você já está fazendo com uma maior habilidade. Vamos lá, para a água. Temperatura da água, 0 graus. A sua ebulição, 100 graus. O que eu tenho? Antes, ela é sólida. Aqui, líquida. Aqui, gás. Temperatura de 18 negativo, ela se encontraria onde? Professor, 18 negativo, ela se encontraria no estado sólido. Então, a água é sólida. Vamos lá. Para o etanol, menos 117. Opa, menos 117. E a sua ebulição? 78. Aonde que estaria o meu
menos 18. Lembrando só você que aqui eu tenho o meu sólido, aqui eu tenho o meu líquido, aqui eu tenho o meu gás. Aonde que estaria o etanol? Entre menos 117 e 78. Estaria aqui o menos 18. Então ele estaria no estado líquido. Vejamos. E o bromo? O bromo é menos 7. De novo o bromo aqui, gente. E 59. Lembrando, antes sólido, líquido, aqui gasoso. Qual é a temperatura em questão do freezer? Menos 18. Então ele se encontraria no estado sólido. Opa, já temos 2 sólidos aqui. Joia. Vamos lá, e o oxigênio? Sua fusão, menos 219. E a ebulição, menos 183. Lembrando, sólido, líquido, gás. Aonde que está o menos 18? Cá em cima. Menos 18. Então o meu oxigênio seria um gás. E o cloreto de sódio? Vamos dar uma olhadinha. Sua fusão, 801. Nossa, professor, como é alta? É, ligação iônica, composto de alto ponto de fusão e ebulição. Então aqui eu tenho o estado sólido, líquido e gás. Cadê o meu 18 negativo? Está aqui embaixo. Menos 18. Então o meu cloreto de sódio seria o quê? Um sólido. Então o que me interessa? A água, o bromo e o cloreto de sódio. O que me daria como resposta certa? A letrinha D de Dunguinha, o Destruidor. Vamos lá. E agora, esse nosso quinto e último exercício vem lá da prova da Unicamp, onde ele nos diz qual é o estado sólido, líquido ou gasoso das substâncias da tabela a seguir, quando as mesmas se encontram aonde? No deserto da Arábia, a uma temperatura de 50 graus Celsius, a uma pressão de 1 atmosfera. Veja bem, você já pegou a manha, já pegou a ideia, já pegou o conceito de como resolver um exercício desse. Aí você poderia me dizer, professor, olha como é que eu vou resolver, eu não vou nem montar essa sua linha, essas suas linhas que o senhor propõe aqui, eu já vou direto na tabela. Se aqui é a minha fusão, abaixo dela é sólido, aqui no meio é líquido, para frente é gasoso. Eu poderia fazer isso? Vou fazer em verdinho para você. Então veja, aqui eu tenho a fusão, logo para o clorofórmio, antes eu tenho o estado sólido, após a fusão eu tenho o estado líquido, a partir acima da ebulição eu tenho o estado gasoso. Aonde que estaria o meu 50 graus Celsius? Entre menos 63 e 61. Então aqui estaria o meu 50. Veja, você já sabe que o clorofórmio seria o quê? Líquido. Muito bem. Olha como é que a gente vai aprendendo a dinâmica dos exercícios. Mas vamos seguir o nosso padrão e você já sabe que você pode fazer direto na tabela. Porém, como é uma questão discursiva da Unicamp, você deveria citar o clorofórmio estará líquido, éter e assim sucessivamente. Mas vamos então aqui montando o nosso esqueminha. O clorofórmio, sua temperatura de fusão, menos 63. E a ebulição, mais 61. Aonde que estaria os 50 graus? 50 graus estaria aqui ao meio. Como nós já vimos anteriormente, aqui eu tenho o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Logo, o clorofórmio se encontraria no estado líquido. Muito bem, vamos agora para o nosso éter etílico. Qual é a sua temperatura de fusão? Menos 116 graus Celsius. E a sua ebulição? 34 graus Celsius. Lá no deserto do Saara, temperatura ambiente, 50 graus. Então o que ele se encontraria? Lembrando que nós temos aqui o estado sólido, o estado líquido, ele estaria no estado o quê? Gasoso. Então o meu éter etílico seria gás. Vamos para o nosso etanol. Qual é a temperatura? O etanol, a sua fusão, menos 117. E a ebulição? 78. O que nós sabemos? Sólido, líquido, gasoso. E aí, cadê os 50 graus lá do deserto do Saara? 50 graus do deserto do Saara, o etanol seria um líquido.
E o fenol? Vamos ao fenol. Sua temperatura de fusão, 41 graus Celsius. Sua temperatura de ebulição, 182 graus Celsius. Lembrando que nós temos aqui o sólido, líquido e gasoso. Logo, o fenol se encontraria em que estado? No estado líquido. Lembrando que os 50 graus estaria aqui, o fenol líquido. E para finalizarmos, o pentano, aonde o pentano teria sua temperatura de fusão menos 130, a sua ebulição a 36, lembrando que nós temos o estado sólido, líquido e gasoso, a temperatura no deserto do Saara, os leves 50 graus Celsius, daria para nós que o pentano se encontraria no estado gasoso. Gente, veja, eu fiz uma série de exercícios com vocês e sempre frisando esta metodologia em forma de tabela. Isso aqui é o que mais se pede em nível de vestibular. Tem que saber, tem que bater o olho e já saber identificar o que é fusão, o que é ebulição. Ora, terminamos esta primeira aula sobre mudança de estado físico. Já já está entrando no ar a segunda aula desses conceitos de mudança de estado, aplicando lá o nosso conceito de diagrama de fases. Então eu peço que você, se gostou da nossa aula, se gostou desses conteúdos, vai lá, dá teu likezinho, faz a inscrição no canal, aplica lá no sininho para notificar quando está chegando novas informações. E agradeço a sua presença. Vem comigo, fica comigo, vamos juntos nessa. Um abraço.